Olá, você que acompanha a Web Rádio Marcação FM, a todos que acompanham o blog Paraíba News. Hoje o bate-papo, a entrevista é com a deputada estadual, a professora Cida Ramos, ela que tem um vasto conhecimento na política, tem um currículo bastante conhecido no estado da Paraíba e hoje a gente vai conhecer a personalidade dela. A professora Cida aceitou o convite e com certeza estará falando com o povo de Marcação e principalmente o Vale do Mamanguape. Professora Cida, os microfones estão abertos para a senhora e tem um monte de perguntas para o povo de Marcação conhecer você e os projetos futuros e como é que estão os andamentos políticos nesse primeiro mandato que está trilhando para o segundo. Seja bem-vinda. Primeiro, eu quero desejar a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Web, que é uma rádio importantíssima, um meio de comunicação fundamental, Alessio. Por quê? Porque traz a boa informação. Informa ao invés de produzir fake news. Faz a boa política, né? Possibilita que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e à informação. Então, saudar você, saudar todos que fazem esse programa, que fazem aí essa rede social, essa mídia tão importante, saudar os ouvintes e dizer que por essa região eu tenho um afeto, eu tenho um compromisso, eu tenho uma relação de profundo respeito e de um entendimento de que eu devo honrar os compromissos assumidos, porque eu fui bem votada nessa região, porque as pessoas conhecem meu trabalho, confiam, acreditam, então a responsabilidade é muito grande. Professora Cida, para começar as nossas perguntas, no Vale do Mamanguape existe dois campos de universidades, em Rio Tinto e Mamanguape Federal, onde participam, estudam vários indígenas e recentemente, agora mês passado, houve uma PEC 206/2019 que queria cobrar a mensalidade de estudantes. Qual é o seu posicionamento sobre essa PEC? Eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Uhum. Esse campus, inclusive, é conquista do governo Lula, Dilma, né? Ele é fundamental na Paraíba. Ele não só garante o acesso à democracia no acesso ao ensino superior, mas ele também tem uma simbologia muito grande, né? Nós temos indígenas, nós temos muita gente do povo estudando, tendo a possibilidade de fazer um curso superior quando seus pais, seus avós nunca colocaram os pés em uma universidade. Então, ele é muito importante, né? Dizer que essa medida provisória de tentativa, essa tentativa mais uma do governo Bolsonaro contra as universidades faz parte de uma tentativa de destruir o ensino público gratuito de qualidade superior no país. Ele, desde que assumiu, ele assumiu com uma missão, né? Uma missão que vem do mercado no sentido de destruir essas universidades, esse sistema, e ele tem feito como? Reduzido os recursos que são colocados para a universidade. A universidade está, do ponto de vista, sofrendo uma asfixia muito grande do ponto de vista do orçamento, corte em cima de cortes, né? Tem sofrido ataques do ponto de vista da sua autonomia universitária, com a eleição de pessoas aceitas pela comunidade universitária que não são empossadas. E eles empossam quem tem, no caso da Universidade Federal da Paraíba, um voto no Conselho Universitário. Alguém que não tem nenhuma legitimidade e hegemonia do ponto de vista do pensamento, das ideias e da representação na Universidade Federal da Paraíba, foi colocado como reitor. Então, esses ataques, têm sido constantes. É um ataque que é próprio do neofascismo à ciência, ao conhecimento, né, às universidades como instâncias fundamentais da pesquisa,
da soberania nacional. Então, ele tenta quebrar a universidade todos os dias. O governo Bolsonaro acredita. É alguém que tem como inimigo central a ciência e o conhecimento. E, portanto, as universidades. Professora Cida, recentemente a senhora protocolou uma audiência com o reitor Valdenei para tratar cobranças abusivas de empresários contra alunos da UFPB. Isso já aconteceu? Como é que está sendo esse diálogo? Ontem eu estive na Defensoria Pública da União com os permissionários. Quem são os permissionários? São donos, pequeninos empresários, donos de xerox, de barracas na universidade, que estão sofrendo essa ameaça, esse ataque, né, que o reitor intenta contra as universidades. Eles estão... o reitor está cobrando, para você ter ideia, de uma barraca com 65 metros quadrados que fornece sanduíches, alimentação para estudantes, professores e servidores. Portanto, esse é um serviço que é essencial na universidade. Ele tem uma função social pública muito forte, que é garantir a permanência de professores, estudantes e servidores no campus durante todo o horário. Né? O reitor está cobrando de uma barraca o valor de R$700, de 7 mil ele está passando para 11 mil reais, né? De barracas que não têm a menor condição de pagar isso aí. Ele cobrando o IGM, o IGP de todos os anos, do ponto de vista no tempo de pandemia, do ponto de vista do aluguel dessas barracas. A licitação já foi uma aberração grande. Por quê? Porque eles fizeram a licitação a partir de um leilão, né, cujo a base era 100 mil reais, e daí ia dando lances. Né? Então, esses pequenos empreendedores da universidade, eles foram dando lance sem noção de que jamais poderiam pagar isso, com medo de perder o seu pão de cada dia. Então, a nossa audiência com o reitor é para tratar disso, para tratar do retorno das atividades, né, que vai voltar em julho, todos os estudantes, e a gente precisa garantir as condições para que esses estudantes retornem. Professora, a senhora está falando com o público de marcação, mas o Vale do Mamanguape, vou fazer uma pergunta para o povo de marcação, é que os professores, uma classe de professores lá da cidade de marcação, que lutam para o rateio do pagamento do rateio do Fundeb, e que eles sonham, né? Em várias cidades do Vale do Mamanguape, as prefeituras já pagaram e marcação ainda não conseguiu, a prefeitura não fez esse pagamento, o dinheiro já caiu e fica só enrolando os professores. Qual é a situação que a senhora pode fazer para ajudar essa classe de professores? Não só é marcação, tem outro caso de Pedras de Fogo, né, que é um absurdo os dois municípios não cumprirem uma lei federal. Né? Não se trata aqui nem da gente fazer um apelo, se trata da gente dizer que tanto o município de marcação, o prefeito, como o prefeito de Pedras de Fogo, eles estão lesando o município, lesando os professores, porque essa é uma lei, eles estão em descumprimento com uma lei federal. Portanto, estão na ilegalidade. O piso salarial é conquista, não apenas dos professores, dos estudantes, é uma conquista do povo brasileiro. É ele que dá, do ponto de vista financeiro, uma garantia de um sistema único de norte a sul, de leste a oeste. Esse recurso é para pagamento de professores, né? Tem que ser investido na educação. Então, esses prefeitos, nós já enviamos ofício, oficializamos o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sobre o que está acontecendo em Pedras de Fogo e marcação.
né? Nós estamos aguardando as audiências que solicitamos a esses órgãos de controle, né, que devem garantir que os municípios cumpram a lei, né? Porque quando um professor foge da lei, a lei se aplica. E por que para o gestor não se aplica? Né? É um absurdo. E a única coisa que eu posso dizer aos professores é que nós estamos na luta com eles. Já realizamos audiência pública com o pessoal de Pedras de Fogo. Eu estou inteiramente à disposição, sou uma professora, estou à disposição dos meus colegas, podem me demandar para qualquer reunião, qualquer ato público que vocês fizerem aí de mobilização, que eu estarei junto com vocês. Meu mandato é um mandato que tem como uma das pautas a educação. Então, eu sou da luta e eu quero ver a educação, principalmente num período pós-pandemia, que precisa tanto, né, de professores estimulados, de professores empolgados para poderem empolgar os alunos, né? Foram 2 anos muito difíceis, 2 anos de aula remota que não teve nenhuma formação para isso. Os professores, eles tiveram que se reinventar e a resposta das prefeituras tem sido o descumprimento da lei, né? O que é R$ 3.500 para uma prefeitura pagar um professor num país onde a inflação alcança 2 dígitos, um gás de cozinha por R$ 130. Né? Então, é o mínimo que cada prefeito poderia fazer pela educação, era cumprir com o que determina a lei do piso salarial. Professora, ontem aconteceu uma cena inusitada que talvez eu não tinha visto isso antes. Ontem aconteceu o orçamento democrático em Mamanguape. Tiveram participando o governador, deputados, secretários, e ontem a sociedade, alunos, a população em geral reivindicando, procurando melhorias, reformas de escola, pedindo água, e foi vaiado as pessoas que estavam lá, o governador, as autoridades foram vaiados pela população. O que é que está acontecendo com o governador João Azevedo? Essa administração que antes a população não fazia essa manifestação, e hoje no orçamento democrático, ontem em Mamanguape, aconteceu essa cena inusitada. Qual a sua O que é que está acontecendo? São 4 anos de completa, eu diria assim, é um governo parado, né? Um governo que não realizou grandes obras, um governo que na pandemia deveria ter pensado do ponto de vista econômico e do ponto de vista educacional. Ele deveria ter visto todas as escolas preparadas para receber os estudantes pós-Covid. Eu fiquei muito triste porque eu estou visitando várias escolas. A situação de Cuitegi, de Mamanguape, de várias escolas é a mesma, está se repetindo, né? A ausência de refeitórios, quadras totalmente, tetos destruídos, os laboratórios acabados. Então, uma realidade de descaso imensa. O governador João Azevedo tinha a obrigação de ter mando fazer todas as reformas e os consertos e as compras de equipamentos para essas escolas, para receberem os alunos, e não foi feito. Isso geraria não apenas um retorno das aulas tranquilo, em condições adequadas para o conhecimento, como daria emprego a muita gente. Você imagine quantos pedreiros, quantos eletricistas, quantos serventes, né, mestres de obras estariam empregados no momento em que o desemprego atinge 11 milhões de pessoas. E na Paraíba não é diferente. Então, eu pedi uma audiência pública de entrada, protocolei na Assembleia Legislativa uma solicitação de audiência pública na Comissão da Educação. Queremos a presença de Ministério Público, de Tribunal de Contas, de sindicatos, de alunos, do governo do Estado, para que a gente possa travar boa discussão, bom debate e encontrar alternativas para essa solução. Mas eu já lhe adianto, o que ocorre na educação está ocorrendo na assistência, está ocorrendo na infraestrutura. É só ver o caso
da falta de água aí, da crise hídrica. Agora está chovendo, mas nós estamos diante de uma crise hídrica imensa, e não só é no sertão, é no Brejo, é no litoral, é em todos os recantos da Paraíba. E nenhuma resposta é dada. E olhe que ele é dessa área. Muito bem. Professora Cida, os motivos da senhora ter saído do PSB e migrar para o PT, quais foram essa migração? Eu faço militância desde os meus 15 anos e sempre atuei nos partidos que representam valores, que representam propostas políticas que objetiva fortalecer as políticas públicas. A minha ida para o PT é um reencontro, né, por um partido por quem eu sempre tive um afeto, uma relação muito forte e que sempre estive ao lado do PT em todas as lutas, desde a primeira campanha de Lula, né, que nós fizemos campanha para Lula, que nós atuamos junto com o Partido dos Trabalhadores. Então eu diria que é um reencontro no momento, talvez o mais importante da história do Brasil, que eu participo como pessoa, né, como cidadã. E eu quero contribuir muito para a vitória de Lula, né? E eu achei que o Partido dos Trabalhadores era o caminho correto. Eu escutei muitos segmentos, escutei muitas pessoas e todos foram unânimes. O seu lugar é ao lado de Lula. Até porque, quando eu fui secretária de Estado do governo Ricardo Coutinho, eu tive um papel importante como secretária de todos os secretários do Brasil de Estado. Né? A mim foi confiado um papel de dar o aval nas políticas sociais. E nenhuma política na área da assistência no governo Dilma saía sem minha assinatura. Então, eu venho para o PT para contribuir, para fortalecer esse partido e, sobretudo, para ajudar Lula a reconstruir esse país, a desfazer muita injustiça social, né, e poder reconstruir muita coisa. Porque é muito triste, Alex, você ver um país que é o maior produtor de carne do mundo e você ir para uma reunião como eu fui e um senhor de 65 anos o tempo inteiro me dizer que tem um sonho, que tem um sonho. E eu dizia, qual é esse sonho que o senhor tanto tem? Eu achei que era uma casa, alguma coisa. Ele dizia comer um prato de inhame com galinha, né? Porque ele não tinha condições, que a aposentadoria dele, ele pagava 450 de um aluguel, aí foi me dizer água e luz, não tinha condição de comprar carne para comer. Então, é muito difícil você ouvir uma coisa dessa e você não ter uma atuação muito forte do ponto de vista político. O Brasil não precisa ter 20 milhões de pessoas que acordam e que não sabem se vão comer durante o dia, porque para elas comerem tem que alguém trazer ou um pão ou uma cesta básica. Né? O Brasil não precisa maltratar politicamente as pessoas. Né? E a política, eu costumo dizer, ela é uma invenção humana, ela é um instrumento fundamental, porque não tem outro, para os homens se relacionarem em sociedade, mas quando ela quer ser perversa, ela é perversa e ela maltrata quem mais precisa. Professora, a gente já falando de Lula, na sua visão, na experiência política, a volta do presidente Lula no cenário econômico que o país vive hoje, deve melhorar com a volta de Lula? Eu tenho plena convicção disso. Lula é um presidente que ele governou, já temos uma experiência, o PT é um partido que tem expertise de gestão, né, tem experiência, sabe aonde quer chegar, tem projeto, e eu digo que Lula tem diversos desafios. O primeiro, enfrentamento à fome, né, enfrentar a fome, voltar a fazer o que ele fez. Ele tirou o Brasil do mapa da fome. Lula vai acabar com a pobreza? Não. Lula não tem esse poder, mas ele tem o poder de fazer uma distribuição de renda que garanta dignidade às pessoas. E quando eu falo dignidade, é ter comida na mesa. Ter dignidade é ter um salário mínimo que aumente do ponto de vista real
todos os anos, que acompanha a inflação, né? Ter dignidade significa, sobretudo, gerar emprego, emprego verde relacionado com o meio ambiente, né? Tem condições de fazer isso? Tem. A economia brasileira, ela tem capacidade de gerar desenvolvimento, de gerar renda, de gerar inclusão produtiva. Então, o papel das Forças Armadas, dos poderes, é outra coisa. A questão da democracia precisa ser reavaliada, discutida. Mas Lula tem uma capacidade, talvez, que nenhum outro presidente tenha tido de forma tão forte, que é de agregar, e de poder unir essa nação, unir as pessoas, porque o que a gente vê hoje é muita intolerância, muita violência, muita indisposição para o bom debate, para a boa discussão, e nós não podemos permitir que esse país se perca como nação. Por isso que essa é uma das eleições mais importantes da história do nosso país. Professora, a senhora é oposição ao governo João Azevedo e hoje está apoiando o candidato veneziano. Será que veneziano será o próximo governador do estado da Paraíba? Qual a sua opinião? Primeiro explicar, eu sou oposição ao governo João, porque eu trabalhei muito para eleger João no primeiro turno, assim como o Ricardo, como muitos outros companheiros. Eu fui a deputada estadual mais votada da história daquela Assembleia. E, no entanto, as únicas coisas que eu pedi foi dar continuidade aos programas sociais que eu desenvolvi. Eu sou uma professora que estudou a vida inteira as políticas públicas. Eu fiz mestrado, doutorado, né? Eu tenho conhecimento técnico e eu tive a oportunidade de unir conhecimento técnico e ter a caneta na mão. Assim eu elaborei e, ao mesmo tempo, executei muitas políticas públicas. Vou citar aqui algumas. Nós criamos, logo de início, 4 restaurantes populares na Paraíba. Não é distribuição de quentinhas, viu, Alessio? Eu estou falando de restaurantes populares, com vigilância sanitária, com nutricionistas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, visitando, acompanhando, que tinha catraca para verificar quantos comensais por dia, mesa de restaurante, ambiente de restaurante, dois tipos de carnes na refeição, suco, sobremesa, né? Então, eu não posso concordar que o governo oferte quentinhas no meio da rua para as pessoas. Eu elaborei um programa que tem um impacto muito grande, que é o cartão alimentação, que hoje deveria estar em R$300, o equivalente a 4 cestas básicas. Quer dizer que esse projeto da alimentação não é esse que ele está dando continuidade, que é da quentinha. De forma alguma. O cartão alimentação, ele dá dignidade, autonomia, independência às pessoas. Porque política pública não é favor, não é para miseráveis, é direito. Tem que respeitar a cidadania das pessoas. Então, esse cartão, você vai no mercadinho, você compra o que você acha que deve ter na sua mesa e leva para a família comer em família. Não precisa você dizer a ninguém que tem um cartão, não precisa você tem a sua independência, a sua autonomia, né? O que foi que o governo fez? Além de não ampliar esse cartão para as pessoas que não tinham, principalmente depois de um período de Covid, em que muitas famílias estão desempregadas, era fundamental ter apoios institucionais. Ele não apenas não aumentou, como está retirando pessoas desse cartão alimentação, por pura mesquinharia, né? E agora está dando quentinha, comida ao povo no meio da rua. Só vou tirar um exemplo. Ele inaugurou, eu acho que mês passado, marcação essa quentinha. E todos os dias é uma fila enorme para receber essa quentinha. E se realmente tivesse esse projeto que você está falando do cartão, ninguém vai saber que você está recebendo, fazendo sua compra. E ali está na rua, todo mundo está sabendo que você está pegando essa quentinha, né? Então é bastante difícil. E, Alessio, o mais grave
é que não tem fiscalização nenhuma, não tem vigilância sanitária, você não sabe a quantidade se está sendo ofertada realmente, né? E mais grave, o cartão alimentação seria mais econômico do que a quentinha, sairia mais barato para o governo. Além do que, essas empresas estão sendo abertas do dia para a noite, sem compromisso de que comprem da agricultura familiar, porque eu ainda tentei colocar isso, que as compras teriam que vir da economia, da agricultura familiar, para fortalecer a economia solidária. Eles não aceitaram, né? Não aceitaram critérios fundamentais que nós tentamos colocar para que as pessoas que abrissem empresa fossem do município de origem, porque a grande coisa do cartão alimentação é que, para além deles atenderem as famílias, ele garante também que a economia do município possa ser fortalecida. Porque imagine o que é um mercadinho de bairro, ele receber um suporte mensalmente da compra de alimentos por parte dessa família, né? Isso não ocorre com as quentinhas. Além do que, as quentinhas, as pessoas ficam em filas no sol quente, tem que sair de um bairro para outro a pé para poder se alimentar, né? E muitas vezes não é nem com a família, ao custo de R$ 1. Professora, qual a sua opinião na política sobre o incentivo das mulheres na política? Está faltando? Precisa mais as mulheres participar mais da política? Qual a sua opinião? Precisa muito, muito, né? Nós somos maioria da população, maioria do eleitorado. Infelizmente, isso não se traduz na nossa presença nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado. Somos muito poucas ainda. Agora, eu quero fazer aqui um alerta para as mulheres. Que nós precisamos de mulheres, mas nós precisamos de mulheres que garantam redistribuição de renda, projetos que atenda à população, que olhe por todos, principalmente pelos mais vulneráveis, pelos mais pobres, por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de acessar de forma mais firme essas políticas públicas. Então, acho que isso aí é muito importante para ser dito, né? Que não basta ser mulher, tem que ter projeto, tem que ter compromisso com os mais pobres, compromisso com o Brasil, compromisso com as políticas públicas. Então, nós precisamos fortalecer as mulheres que realmente lutam por um Brasil, por uma Paraíba melhor. Professora, a região do litoral norte, Marcação, Vale do Mamanguape, são terras fortes, né, para a produção da agricultura familiar, pesca. E o que se pode fazer um deputado estadual para essas regiões? Muita gente que não conhece a atuação do deputado, o que ele pode fazer para esses produtores rurais, pescadores? Pode fazer o que pode fazer por toda a população. Fiscalizar, chegar junto ao poder público, cobrando ações, programas, serviços para esses segmentos. Porque o que essas pessoas, esses segmentos querem não é só o de marisqueiros, pescadores, mas quilombolas, indígenas, assentados. É uma oportunidade de inclusão produtiva. É você chegar junto com as condições para que eles possam produzir e possam ter condições de vender essa produção. Né? O que é que os marisqueiros querem? Marisqueiros querem, pescadores querem, oportunidade para organizar seu barco, para organizar sua pesca, para que eles possam ter crédito, para que eles tenham como vender, locais adequados de venda. Então, qualquer governo pode fazer muito, sim. Eles querem o direito de reformar uma casa, de ter acesso a um projeto que garanta uma moradia para eles. Eles querem ter comida na mesa. Então, não é muito diferente do que todos as pessoas que hoje não têm condições de fazer isso, elas esperam e querem da política. Então, o que a política precisa fazer e cumprir é com seu papel. Né? Eu costumo dizer nas reuniões que eu vou que a política é como a casa da gente. Se eu tiver
3, 4 filhos, e eu sou mãe de 2 filhas, se uma adoecer, se uma perder um emprego, se uma tiver numa situação mais difícil, é a primeira que eu socorro, que eu chego junto. Então, a política precisa ser cobertor para quem nada teve, para quem muitas vezes nem voz consegue ter, fazer com que seja ouvida. Né? Quando procura um exame e não encontra, quando procura um remédio e não tem acesso, quando procura uma oportunidade de emprego, né? Quando procura uma escola para seus filhos e essa escola ela só oferta como merenda suco e biscoito, né? Não consegue dar educação adequada a uma criança, a um adolescente. Então, o que as pessoas querem é muito pouco, Alessio. As pessoas pedem muito pouco. O que elas querem é que a Verdade. política faça o que é da sua obrigação. Professora Cida, em 2016 você disputou a eleição municipal em João Pessoa como candidata a prefeita. Essa eleição foi uma visão para 2018 e agora, como não existe pesquisa eleitoral para deputado, hoje ninguém sabe muito bem como é o cenário, mas você segue forte nesse cenário para a reeleição. Eu sigo forte e com a confiança de quem acredita nas pessoas. Eu fui a deputada estadual mais votada sem ter um prefeito, né? Então, assim, eu faço política tendo uma relação direta com as pessoas. Dá trabalho? Claro que dá. Por quê? Porque você precisa estar o tempo inteiro conversando com as pessoas, procurando as pessoas, reunindo. Eu não paro, Alessio. É Verdade. de segunda a segunda, tendo reuniões em João Pessoa, em Marcação, em Pedras de Fogo, no Sertão, em todos os cantos. Então, assim, eu prefiro essa relação direta. Eu prefiro conhecer uma realidade que ela é muito forte, que é o ir e vir das pessoas e o cotidiano das pessoas. Então, e eu assumo compromissos diretamente com essas pessoas. Eu estou muito confiante na minha reeleição, né? Ela é uma reeleição que tem uma pauta muito forte, que é a pauta das políticas públicas, a pauta das mulheres, a pauta do Brasil, de mudar o Brasil, mudar a Paraíba. Eu estou ao lado de Lula, eu sei que eu sou uma das candidatas de Lula na Paraíba, né? Ele espera muito dessa nossa eleição. Eu sei que eu posso, estou pronta e posso fazer muito mais do que eu já fiz pela Paraíba. Eu sou uma deputada que, no período de pandemia, fui uma deputada que tive várias leis, umas 4, com destaque nacional em redes de televisão. Eu sou uma deputada que o tempo inteiro reúne gente e procura agregar. Então, isso me dá a certeza de que a gente pode avançar muito e que a gente vai voltar, sim, para a Assembleia Legislativa. Sou a única professora naquela Assembleia, né, do Estado da Paraíba. Sou a única deputada estadual no Brasil inteiro com deficiência, o que é um absurdo, porque são 25 milhões de pessoas no Brasil, 1 milhão e 45 mil na Paraíba, e nós, pessoas com deficiência, queremos fazer as leis, queremos estar ali ocupando nosso espaço numa demonstração de que a vida foi feita para todos e que a pessoa com deficiência, tudo o que ela quer é que o poder público cumpra com a sua parte e nos dê condições de ultrapassarmos limites. Né? Eu fui candidata a prefeita, como você colocou, aqui em João Pessoa, num momento bem delicado da vida do país, quando Dilma estava caindo, né? Quando uma mulher sofria muito preconceito. Né? E eu enfrentei, né? As pessoas se admiravam muito quando me viam ali no carro, em cima de uma caminhonete, conversando, fazendo outro tipo de política, que do ponto de vista até da estética, mudou a estética da política, né, dos debates, da forma de se fazer política. Tive 35% dos votos, uma votação muito expressiva, né? E isso me deu capital político para eu poder ser a deputada estadual, como você bem colocou, mais votada da história da Paraíba.
Muito bem, professor, para não ficar muito comprida a nossa entrevista, para o pessoal assistir e entender o que a sua mensagem passar para todos, faltando poucos meses, 4 meses para a eleição, qual a sua expectativa para 2023? A minha expectativa é que o Brasil ele tome para si, como eu tenho visto todos os dias, eu tenho certeza que o povo tomou para si a tarefa de pôr fim a esse governo Bolsonaro que trouxe miséria, trouxe fome, né, trouxe intolerância, trouxe armamento, insegurança, né, mortes porque matou muita gente na Covid, a ausência de vacinas matou muita gente. Então, minha certeza, minha esperança, minha atuação é no sentido de acreditar que em 2023 daremos um giro nesse Brasil, uma mudança de rota. Precisamos refazer muita coisa, os direitos do trabalho precisam voltar, nós precisamos voltar a crescer do ponto de vista econômico, dar o direito às pessoas a terem renda, a poderem consumir, a poderem se sentir verdadeiramente cidadãs. Mas o que eu mais quero é que as pessoas voltem a acreditar e a sorrir, né? E eu lhe digo, eu já vejo muito brilho no olhar das pessoas quando falam no nome de Lula. Essa eleição não vai ser Bolsonaro e Lula, vai ser o povo contra o atraso, a fome e o desemprego. Lula simboliza essa vontade de mudança e eu estou nesse processo. Eu também quero contribuir com a mudança. Muito bem, professora Cida, eu quero agradecer pelo seu... a gente fez o convite e aceitou logo de primeira. Agradecer. E você que está assistindo essa entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, que é muito importante, passar o conteúdo e que que fake news contribua para má informação, que, como a senhora mesmo falou, a informação é precisa para que todos possam ter a comunicação verdadeira. Eu que agradeço a você, a todos que moram e vivem aí na região, e dizer que tenho certeza, se muito vale o já feito, mas vale o que virá. E eu venho com força, com vontade e com disposição para essa mudança. Então, um abraço, Alex, no seu coração, você que é um jovem tão promissor. Eu confio muito na juventude, que vai ter um papel fundamental nesse processo eleitoral. Acredito na boa comunicação, estarei sempre à sua disposição, à disposição de todos que realizam essa boa comunicação. Então, um abraço no seu coração e no coração de todos que nos acompanharam.